contar como que surgiu as primeiras escolas de surdos e mudos. Foi com o padre Charles, né, Michel de Lepé, em Paris, no ano de 1789. Então, nós vamos fazer um pequeno resumo, que depois eu quero ver se ainda nós falamos um pouquinho do Brasil, tá? Aqui no Brasil, como foi. O padre Charles, nós vamos falar, vamos chamar dele só de Epier. Ele foi o criador das primeiras escolas para surdos e mudos. Ele é considerado um dos pioneiros da educação de pessoas surdas, tanto que ele está em todos os livros de pesquisa, por defender que elas eram capazes de aprender e se comunicar por meio da linguagem de sinais. Valentin Auer, ele nasceu em 1745 e faleceu em 1822. Por sua vez, ele fundou em Paris, esse aqui é outro, né? Depois nós vamos falar dos dois. Uma escola voltada à educação de pessoas cegas. Inicialmente, ele abriu uma escola de caligrafia, que naquele tempo era muito importante você ter uma caligrafia muito bonita, né? E passou a ensinar os cegos a ler e escrever por meio de letras em relevo, letras iguais que está aqui no desenho. Eles passavam o dedo e sabia qual era. Esse método ele foi posteriormente aperfeiçoado e deu origem ao sistema Braille, desenvolvido por Louis Braille no século XIX. Agora, educação inclusiva, contribuições de Lippé e do Auer. À luz da BNCC, o padre Charles, né, foi um dos pioneiros da educação das pessoas surdas ao fundar em Paris as primeiras escolas. Ele reconheceu a língua de sinais como forma legítima de comunicação e aprendizagem, rompendo com a ideia de incapacidade intelectual das pessoas surdas. De modo semelhante, Valentin Auer contribuiu significativamente para a educação das pessoas cegas ao criar outro método, o método de ensino baseado em letras em relevo, permitindo o acesso à leitura e à escrita. E seu trabalho foi essencial para a criação desse sistema atual de hoje, né? Essas iniciativas históricas, elas dialogam diretamente com os princípios da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, que defende uma educação equânime, inclusive respeitosa às diferenças, assegurando o direito de aprendizagem a todos os estudantes. Que todos tenham mesmo, né? Depois eu vou ler para vocês um texto para complementar. Esse contexto histórico se relaciona especialmente com as seguintes competências gerais da BNCC. Competência 1, conhecimento, valoriza o acesso ao conhecimento com como direito de todos, reconhecendo diferentes formas de aprender e de se expressar. Competência 2, comunicação, destaca a importância de utilizar diferentes linguagens, oral, escrita, visual, gestual, e tátil, aspectos diretamente ligados à língua de sinais e ao braille. Competência 3, empatia, cooperação, incentivo, respeito à diferença, né? De todos. Vou dar uma parada, deixar aí para me ler um texto para vocês. Nós vamos ver que os oralistas exigia que os surdos se reabilitassem, vencendo os obstáculos da surdez, que aprendesse a língua oral e que agisse como se não fosse surdo no século passado, naquela época. Algumas pessoas impacientes da época
reprimia tudo. Aqui está falando que tem que ser igual, mas naquele tempo não. Reprimia tudo que fizesse lembrar que os surdos não poderiam falar oralmente como os ouvintes. Você ouve e você fala, e eles não. E eles não aceitavam isso. Olha só a ignorância, hein? A oralização foi imposta para que os surdos fossem aceitos na sociedade, né? Que eles não eram bem aceitos. Mas nesse processo, a grande maioria dos surdos das classes mais pobres não teria acesso à educação, desenvolvimento pessoal, integração à sociedade, levando-os assim a se organizarem de forma precária. Não era bem visto pela sociedade da época. E os pobres não tinham também tanto acesso ao estudo. Já os gestualistas aceitavam o fato de os surdos terem dificuldade com a linguagem oral e perceberam que eles desenvolveram outro tipo de linguagem que era eficaz para a comunicação e que possibilitaria o conhecimento da cultura que os oralistas ensinaram através do que? De sinais. No final do século XVIII, aumentou o número de gestualistas, além de ocorrerem mudanças no ambiente educacional que favorecessem os surdos como representantes mais importantes do que se conhece como abordagem da gestualista está o método francês, desse que nós estamos estudando agora, do padre Charles Lepé. Foi o primeiro a estudar uma língua de sinais usada para surdos, reconhecendo seu valor linguístico. Ele se preocupava, né? Ele achava que todos tinham o mesmo direito. Ele começou a pesquisar grupos de surdos, observando que eles utilizavam um tipo de comunicação apoiada no canal viso-gestual. Eles faziam gestos. E essa, por sua vez, era muito eficiente, eles conseguiam se entender. Tendo como base a linguagem gestual, ele desenvolveu um método educativo para os surdos daquela região, adicionando sinais que se aproximavam sua estrutura da língua francesa. Esse sistema percebeu o nome de sinais, recebeu, né, o nome de sinais metódicos. A proposta educativa de Lippé é que todos os educadores deveriam aprender os sinais para se comunicar e, assim, oferecer uma boa educação para os surdos, além de possibilitar a aprendizagem da língua falada pela sociedade. Depois nós vamos falar mais um pouquinho sobre ele, tá? Você vê a importância que era na época, né? Aqui eu vou fazer umas perguntinhas reflexivas para vocês que estão estudando. De que maneira a minha prática pedagógica reconhece, aquele tempo, vocês viram, né? Eles queriam obrigar eles a aprender na marra, né? E fingir que não era surdo nem mudo, nem nada. De que maneira minha prática pedagógica reconhece, valoriza diferentes formas de comunicação e aprendizagem em sala de aula? Como as escolas garantem o acesso ao currículo para estudantes com deficiência sensorial, surdez ou cegueira? Estou utilizando recursos e estratégias ou tecnologias assistivas que promovem a equidade conforme a orientação do BNCC? Que atitudes pedagógicas ainda precisa ser revista para que a inclusão não seja apenas um discurso, mas uma prática cotidiana? Se você tem um aluno na sala que não está acompanhando, o que você faria? De que forma posso fortalecer em meus alunos valores como empatia, respeito, cooperação, alinhamento, né, as competências do BNCC? Porque é muito importante vocês respeitarem, também todo mundo respeitar os alunos com esses problemas, né? Não ficar dando risada. E aqui vou ler mais um pedacinho. Esse padre,
Ele iniciou seu trabalho com surdos em 1760 por razões religiosas, catequizando duas irmãs surdas. Percebeu que na ausência da audição, a escrita poderia ser a principal forma de aprendizagem dos surdos. Ele desenvolveu um método educacional, né? Educacional para os surdos, adicionando sinais que aproximava sua estrutura da língua francesa. Em relação à abordagem educacional a ser adotada atualmente, não existe, mesmo em nível mundial, um consenso sobre qual delas, oralismo, né, comunicação total ou bilinguismo, seria melhor. No entanto, de forma isolada, países como a Venezuela apresentam uma política governamental oficial que dirige a filosofia educacional adotada em todas as suas escolas, tá? Então, todo mundo está indo atrás de melhorar, né, a vida das pessoas. Aqui no Brasil mesmo, começou a estudar mesmo a fundo em 1960, 1970, tá? Que começou a levar mais a sério. Educação, vou fechar aqui que está chovendo. Educação inclusive e prática pedagógica. Objetivo: avaliar e refletir sobre práticas docentes que garante o direito da aprendizagem de todos os estudantes, respeitando as diferenças, formas de comunicação, acesso ao conhecimento, participação. Orientação do uso: leia cada afirmação e marque o nível que melhor representa a sua prática atual na sala de aula. Escala da avaliação está aqui, de 1 até 4, tá? Para você avaliar. Aqui está a dimensão do planejamento inclusivo, competência geral. Planejo aulas considerando diferentes ritmos e estilos de aprendizagem. Adapto, né, meus trabalhos para atender estudantes com deficiência, ou você nem se importa com eles. Garanto que todos têm acesso ao conteúdo que é tratado igualmente. Todos têm direito, nós sabemos disso, né? Na dimensão 2, comunicação e linguagem. Utilizo diferentes linguagens, visual, oral, gestual, escrita, tátil. Valorizo formas alternativas de comunicação dos estudantes. Uso recursos acessíveis, imagem, vídeo e materiais adaptados. Sim ou não? Na terceira, práticas pedagógicas. Promova a participação ativa de todos os estudantes. Utilizo estratégias diversificada de ensino, avalie a aprendizagem de forma flexível e contínua na sala. Você faz tudo para o seu aluno aprender, não sentir diminuído, nada. Aqui está chovendo muito, viu, gente? Está até meio ruim aqui. Dimensão 4, empatia, ética e convivência, competência. Incentivo o respeito às diferenças entre os alunos. Eu combato atitudes discriminatórias em sala de aula. Você tem que ter respeito pelos alunos, né? Promovo um ambiente acolhedor e cooperativo. Não só surdo e mudo, mas qualquer tipo de deficiência, de qualquer coisa tem que ser combatido na sala de aula. Reflexão final do docente. Quais são meus maiores avanços na prática inclusiva? Quais aspectos precisam ser fortalecidos? Que ação concreta posso assumir para avançar? O que mais você gostaria de aprender e de fazer diferente, né? Que você levasse seu aluno a melhorar cada dia. Aqui tem umas sugestões para uso pedagógico. Formação continuada de professores. Isso aqui é muito bom também para diretores, né? Fazer com seus professores. Formação continuada de professores, reuniões pedagógicas, construção de planos de ação inclusiva, partes integrantes de um caderno formativo,
Aqui vai seguir um guia de interpretação dos resultados, pensando para acompanhar o instrumento avaliativo docente. Foco em educação inclusiva, alinhamento. Ele ajuda o professor ou equipe pedagógica a ler os dados, refletir e transformar resultados em ação. Guia de interpretação de resultado, né? Esse guia tem como objetivo apoiar os docentes na leitura crítica dos resultados do instrumento avaliativo. Ela favorece a autorreflexão profissional, sem caráter punitivo, orientar a construção dos planos de desenvolvimento docente, fortalecer prática alinhada a competências gerais, né? E especialmente a 1, a 4 e a 9. Eu tô com medo da internet acabar porque tá a chuva muito forte, tá, gente? Vou acelerar aqui um pouco. Interpretação da escala de pontuação. Aqui depois vocês dão uma lida. O que me impede de desenvolver essa prática? Falta de conhecimento, recurso, o apoio na sua escola, que está faltando. Pontuação 3. A pergunta orientadora. O que posso fazer para tornar essa prática mais frequente e planejada? A pontuação 4 e 5. Como posso compartilhar essa prática e ampliá-la no contexto escolar? Tá? Eu estou resumindo aqui, tá, gente? Reflexão chave dessa parte aqui de interpretação por dimensão. Meus objetivos, estratégia, permite que todos aprendam, ainda que por caminhos diferentes? A dimensão 2. Tenho ampliado as formas de expressão e compreensão dos meus alunos? A 3. Pontuações de altas indica ensino diversificado e acessível, se você tem tudo alto nas suas pontuações. Pontuações baixas mostram necessidade de revisão na sua metodologia de ensino. Aqui está a empatia, né? Que valores minhas atitudes comunicam diariamente com meus alunos? Na 4, marcar cada dimensão com cores verde, amarela, vermelho, para facilitar a visualização do perfil do docente. A 5ª, encaminhamentos pedagógicos. A partir dos resultados, o docente ou a equipe pedagógica pode elaborar um plano de ação individual, definir temas para formação continuada, reorganizar estratégia didática. Aqui fortalecer o trabalho colaborativo entre professores, alinhar práticas ao projeto político pedagógico. 6º, pergunta final do autor, né? Que mudanças concretas eu posso implementar imediatamente para avançar na educação inclusiva? O que você poderia fazer de urgência, tá? Então, nós vamos ver aqui que tem mais. Eu poderia fazer o número 2 aqui desse estudo para vocês terem um ensino mais avançado sobre essa matéria, que ela é muito extensa, tá, gente? Então, eu vou só resumir aqui mais um pedacinho para vocês. Em relação ao Brasil, tem-se informações de que em 1855 chegou ao país o professor surdo francês Ernest Uerd. Ele veio para o Brasil a convite do imperador Dom Pedro II para iniciar um trabalho de educação de 2 crianças surdas. Essas tinham bolsa de estudo, que eram pagas pelo governo. Em 1857, foi fundado o Instituto Nacional de Surdos e Mudos, atual Instituto Nacional de Educação dos Surdos, em que era utilizada a língua de sinais. Porém, seguindo a tendência determinada pelo Congresso de Milão, de 1880, em 1911, o INES estabeleceu o oralismo como método de educação dos surdos.
Já no final de 1970, o Brasil chegou ao Brasil a filosofia da comunicação total. Ela é introduzida no Brasil sob a influência do Congresso Internacional de Gallaudet. Já em 1977, foi criada no Rio de Janeiro a Federação Nacional de Educação e Integração dos Deficientes Auditivos. E aqui tem várias datas, tá? Já em 1991, a Libra é reconhecida oficialmente pelo governo do estado de Minas Gerais, Lei 10.397, de 10/1/91. Então, teve muito avanço, né? Graças a Deus, tinha pessoas que se preocupavam com os alunos surdo e mudo, que começou em Paris e foi para a Europa, para o Brasil, em várias partes do mundo, né? E hoje já melhorou bem mesmo. Agora precisa dos professores também, né? Se conscientizar que é muito importante, né? É, tanto os alunos surdo e mudo como outros se interagirem e aprender igualmente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem prosseguir mais uma matéria sobre esse assunto, vocês me escrevam que a gente pode continuar, tá? Obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu joinha, se inscreva no canal. E vamos seguir em frente nos nossos estudos, viu?